Bem, finalmente entrando aqui no vídeo de computação, né? Que tem gente que gosta, né? O texto aqui é relativo à minha afirmação de que otimização não existe. De dizer por quê. O que não falta é gente que pensa que sabe alguma coisa de computação porque aperta avançar 3 vezes na instalação do Windows e instala o Windows com 3 avançares ali. O que não falta é gente que pensa que sabe computação porque instala um Androidzinho no tablet ou no telefone. O que não falta é gente que pensa que sabe computação porque monta um desktop. E não gosta de palpite, gosta de dar palpite, mas não gosta de ver a verdade. São pessoas que, eu vou dar um exemplo. Essas pessoas são como uma pessoa burra, em forma de ser humano, que não conhece o átomo, querendo dizer o que o átomo é. Para você ter noção. São pessoas que extremamente narcisistas. As pessoas narcisistas não têm autoconhecimento. Ela não se conhece, mas ela quer dizer que conhece profundamente tudo. São pessoas que pensam que faz um códigozinho de um aplicativo, que chama de aplicativo, né? Faz um softwarezinho ali, um código superficial que roda acima da camada do sistema operacional. É um códigozinho besta para um softwarezinho besta e pensa que entende. São pessoas que veem alguns softwarezinhos, alguns metidos a besta na internet, mostrando um códigozinho ali que roda em cima da camada superficial do sistema operacional, pensa que entende. São pessoas que no máximo instalam um Linux ali, dão uns comandinhos no Linux e pensa que entendem. E dão palpite. E quando você fala a verdade, fica extremamente irritado. Já passei muito por isso. E não é que eu tava esnobando ninguém, não. Eu tava tentando ajudar. Mas não é possível ajudar narcisistas nem psicopatas. É impossível. Isso aí. São pessoas cheias de maldade. Bora trabalhar um pouco aqui agora. As pessoas que gostam de computação de verdade não usam a computação para poder encher seu ego maligno e tá se gabando e tirando onda do que não sabe e ganhando dinheiro às custas de gente idiota. Bora ver aqui. Vamos lá. O conhecimento da computação. O primeiro computador foi lançado mais ou menos em 1940, se eu não me engano. Mas muitas décadas de pesquisa e desenvolvimento foram necessárias para o computador ser projetado. O computador não apareceu do nada. Então, parece que mais ou menos uns 100 anos antes, mais ou menos no século de 1800, né, o processo de projetar, de criar o conhecimento computacional, de fato, se direcionar a criar o conhecimento computacional foi no século de 1800, mais ou menos 100 anos antes. Alguns pesquisadores foram desenvolvendo e aí foram criando os recursos, né, desenvolvendo os recursos, e aí conseguiu montar o primeiro computador em 1940. 8 bits de válvula. E aí foi sendo a ciência da computação foi avançando na pesquisa e foi criado o primeiro computador 16 bits, 32 bits, 64 bits. Observe que passou mais que um século só especializando na construção do computador que temos até hoje, 64 bits. O primeiro computador 64 bits foi lançado em 1960, foi um supercomputador com vários processadores. Um supercomputador 64 bits. Então, a partir daí a gente lançou, né, os softwares que estavam em desenvolvimento, que estavam em pesquisa. Softwares que conseguiam trabalhar em vários processadores ao mesmo tempo. Tanto é que a partir daí a gente conseguia fazer clusters e o outro, eu esqueci o nome, de botar vários computadores juntos. Então, o software multiprocessado já existe desde antes de 1960, né? Ele não foi criado do nada quando o supercomputador foi criado. O computador já foi montado com tudo pronto. E foram dezenas de anos de pesquisa e desenvolvimento. Então, o conhecimento para fazer softwares que trabalham em multiprocessamento já existe há muito tempo, né?
desde antes de 1960, desde antes do lançamento, né, do supercomputador. E a partir daí os supercomputadores foram sendo desenvolvidos, né, 64 bits, 32 bits, comerciais e tal. E então os softwares multiprocessados existem há muito tempo, quase um século. 1940, 1950, 75 anos, não sei. Então já tem há muito tempo. O problema é que quando eu falo software, o software verdadeiro, original, inteligente, é uma inteligência computacional, que chamam de inteligência artificial, são softwares feitos por cientistas da computação, normalmente na camada que trabalha dentro do processador. São softwares que trabalham dentro do processador. Não são softwarezinhos bobos que rodam em cima de softwares do sistema operacional, né? Que são muito fáceis de se fazer. Não é qualquer um que faz softwares dentro de processadores. Processador de rede, processador de gráfico, processador central, processador de áudio. Não é qualquer um que faz isso aí. E fica um bocado de gente que pensa que conhece alguma coisa porque faz um softwarezinho. Então vi alguém fazendo um softwarezinho, eu vi um código lá de cima da camada lá. E normalmente são pessoas que não sabem diferenciar uma biblioteca, né, uma interface de um software mesmo, porque não sabe fazer, não tem como, não sabe diferenciar, não sabe o que é. Só um cientista da computação que fez softwares de camada profunda consegue identificar, né, com facilidade o software que é profundo ou não de uma biblioteca. E o que não falta é gente pensando que biblioteca é software. No caso, a interface que é liberada para edição é o software em si. Aquilo ali é uma interface que não sabe Deus o que está ali por trás. Claro que a gente consegue deduzir, né, como cientista da computação, e fazer uma engenharia reversa, mas a gente não sabe o que está lá por trás ao todo, o que está acontecendo, o que foi feito. Estou tentando mostrar os charlatões, né, narcisistíssimos. São pessoas que, assim, nojentas, que porque aperta avançar em um jogo 3 vezes, ou então bota um crack e pensa que é alguma coisa. Quer dar palpite, ficar com raiva de quem sabe, quem tá falando a verdade. Tá me entendendo? Então, se desde antes de 1960 já tínhamos softwares multiprocessados, o que é esse negócio de como é, rapaz? Otimização. Nós temos multiprocessamento há dezenas de anos. O que seria otimização hoje em dia? Um software, um jogo que está rodando lento, ele não é otimizado, como assim? Não tem um códigozinho que manda rodar em todos os processadores, é isso? Eu queria entender. E como é esse códigozinho? É tipo assim, umas 3 linhas de código e fala, rode em 2 processadores, rode em 3, 4, 10, 20, 100 processadores. Aí quando não tem essas linhas de códigos, só roda em um, O que é otimização, brother? Não existe isso na profundeza da computação. Você vê uma bibliotecazinha, pensa que entende? Não existe otimização. Isso não existe. Eu queria entender o que se passa na cabeça de uma pessoa dessa, cara. Porque para afirmar uma parada dessa tem que... Eu conheci pessoas inteligentíssimas, humildes, que elas têm tanta inteligência, tanta humildade, que elas usam o computador e elas reconhecem que não sabe como o software e o hardware são feitos. Aí um bocado de gente que se diz inteligente, pensa que entende, pensa que sabe, pô, falando merda e ensinando errado. São as coisas assim, cara, sinistras. Só um momento. Essas questões de computacionais é um delírio, pô. As pessoas é um narcisismo assim nojento, entendeu? Porque ele é como deixa eu tentar dar um exemplo aqui.
Vamos lá. O hardware, essas pessoas presunçosas pensam que fazer um hardware, um processador, é mais difícil do que fazer um software de qualidade. Por quê? Ela só conhece aquele softwarezinho bobo lá, aquele textozinho em Java, ou o que for, que roda em cima do sistema operacional simples, fácil de fazer, que qualquer idiota faz. Ele não sabe o que é software, não sabe o que é software. Ele não sabe o que é fazer um software de verdade que trabalha invisível, você não vê funcionando. A pessoa pensa que é o que tá vendo o botão do Windows ali, pensa que aquilo é o Windows, vê uma barrinha ali, pensa que é o Windows, vê uma janela de navegação, pensa que é o Windows. A pessoa que é capaz de fazer um processador e softwares que rodam dentro do processador sabe que software é muito mais difícil do que fazer o hardware. É muito mais difícil. Primeiro que o hardware é engessado. Ele é feito universal para você produzir qualquer software. Então, você fazer um software, a criatividade não tem limites. E o software dentro do processador é muito específico, é muito complexo. E eu dei um exemplo bem superficial para você entender. Quando eu falo assim, é como uma pessoa ignorante, metida besta, que estudou física no 2º grau, tá querendo dizer o que átomo é. O que a natureza do átomo, as características, a mecânica quântica. Eu tô dando um exemplo para você entender como é, porque eu não consigo ser mais. Só cientista da computação treinado sabe o que eu tô falando. E eu não consigo expressar 100%.